Salmos 126, vamos ler dos versos 1 ao 6. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Eu acho interessante isso, porque o salmista está dizendo que não é uma hipótese. O salmista está dizendo com convicção. Não é uma possibilidade. Não é uma hipótese. O salmista está dizendo que aquele que semeia em lágrimas voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Achei que você ia gostar desse versículo. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu quero ministrar ao seu coração nessa noite sobre o tema: essa estação está prestes a mudar. Você pode dizer isso bem forte? 1, 2, 3. Essa estação está prestes a mudar. O Salmo 126 é um dos cânticos dos degraus. E o Salmo 126, ele tem como propósito relembrar o quanto o nosso Deus é poderoso. O Salmo 126, ele tem como propósito nos fazer lembrar de que o nosso Deus, ele é poderoso para reverter qualquer situação. O Salmo 126 nada mais é do que um cântico de gratidão. E eu sei que você sabe dessa informação, mas a gratidão mantém a porta do favor aberta. A gratidão mantém a porta do favor aberta. Esse cântico, ou o Salmo 126, ele poderia ser dividido em 3 partes. Quantas partes? Quantas partes? 3 partes. Na primeira parte do Salmo, o salmista exorta os que saíram do cativeiro a agradecer a Deus pelo favor alcançado. Na segunda parte do Salmo, o salmista, ele acrescenta uma oração pedindo para que Deus aperfeiçoasse a obra que ele havia iniciado. E na última parte do Salmo, ele assegura que aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. Quando você olha para o recorte do cativeiro, fica muito claro que o agente principal em toda a ação é Deus. Repita isso, por favor. O agente principal é Deus. Pode melhorar? O agente principal é Deus. Então, quando você olha para o recorte do cativeiro, você percebe que é Deus quem permite o cativeiro e é Deus quem inicia o movimento de restauração. Foi Deus quem despertou o Império Babilônico para iniciar o processo do cativeiro, e foi Deus quem despertou Ciro para resgatá-los do cativeiro. O que eu acho interessante é que nem sempre Deus vai usar os meios convencionais. Olha só quem Deus vai usar para resgatar o seu povo do cativeiro. Ele poderia ter usado uma irmã do coque, mas não usou. Ele poderia ter usado os meios normais,
mas ele não usou. Ele vai lá em Ciro, ele vai pegar um homem ímpio, ele vai pegar um homem que não tem nada a ver com Israel, e ele vai mover o coração desse homem ímpio para poder iniciar o movimento de restauração. Guarde isso no seu coração. Muitas das vezes, sabe por que a gente perde muitas bênçãos? Você quer saber ou não? Quer saber ou não? Sabe por que muitas das vezes a gente desperdiça oportunidades? Porque Deus nos envia lindos presentes em embrulhos estranhos. Repete ou não? Sabe por que muitas das vezes a gente desperdiça bênçãos e oportunidades? Porque Deus nos envia lindos presentes em embrulhos estranhos. Aí você olha para a embalagem e fala: nossa, deve ser horrível isso. Você olha para a embalagem e fala: meu Deus, misericórdia, isso é o Satanás. Quem imaginaria que Deus levantaria um imperador ímpio para poder assinar um decreto para que os judeus retornassem para Jerusalém? Ciro, pastor, um ímpio, um vilanovense. Meu Deus, intercessão, fica perto. Intercessão, cola lá. Quem está comigo aí, diga amém. Então Deus vai usar uma pessoa improvável. E o que a gente precisa aprender nessa noite é que quando o profeta perde o coração, Deus usa uma jumenta para falar. Isso aqui você tinha que anotar. Quando o profeta perde o coração, perde a essência, Deus nunca ficará sem uma voz. Ele vai abrir a boca da jumenta. Fala, jumenta. Eu acho muito interessante porque as expressões que aparecem no Salmo, elas me abençoam, e eu quero compartilhar aqui algumas verdades importantes, e eu já termino com uma palavra de oração. Perceba como o Salmo começa: quando o Senhor trouxe. Quando o Senhor trouxe. A primeira expressão que aparece é: quando o Senhor trouxe. Eu acho interessante essa primeira expressão. Por quê? Porque essa primeira expressão, ela indica o início de um novo ciclo. Ela indica o início de uma nova estação. Ela indica o início de uma nova jornada. Guarde isso nessa noite. A palavra quando, ela expressa uma circunstância de tempo. Por exemplo, sempre que você quiser descobrir uma data, qual é a palavra que você usa? Quando? Quando você nasceu, Zé? Quando você casou? Quando você mudou? Por quê? Porque quando expressa uma circunstância de tempo. Então, logo nesse início, nós precisamos entender que o povo só retornou do cativeiro quando Deus decidiu trabalhar, operar, realizar. Não foi o acaso. Foi quando Deus determinou que eles voltariam do cativeiro. Escute, não é Deus quem está trabalhando para o tempo, é o tempo quem está trabalhando para Deus. O meu coração, ele se alegra. O meu coração, ele sente paz. O meu coração, ele descansa. Por quê, pastor? Porque o meu Deus sabe quando. O seu coração deveria se alegrar nessa noite. O seu coração deveria sentir paz nessa noite. Por quê? Porque o seu Deus sabe quando. Ele tem uma data específica, um dia específico, uma semana específica, um mês específico. Tem alguém comigo aqui? Para muita gente, Deus é como um relojoeiro que construiu um relógio, deu corda nele e deixou ele funcionando sem interferir. Para muita gente, Deus é o criador de todas as coisas, mas ele não interfere na criação que foi criada. Se você pensa dessa forma, infelizmente, você é um deísta. Para o deísmo, Deus é o criador de todas as coisas, mas ele não interfere na sua criação.
Mas para o cristianismo, Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas. Ele faz chover, Ele faz sair o sol, Ele faz nascer, faz descer a sepultura, Ele abre, Ele fecha, Ele tem a chave, Ele tem o controle, Ele está no domínio, Ele está no comando de todas as coisas. Então todas as coisas estão sob o controle e o domínio de Deus. Alguém aqui tem promessa de Deus? 5 pessoas. Quem mais tem promessa? Já aumentou a 10, 11, 15. Glória a Deus, já dá para fazer um barulho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus nos faz uma promessa, o que é que mais nos angustia? Aí você diz: pastor, Deus falou, Deus disse, e vai mudar, e vai acontecer, e vai abrir, e Deus vai curar, e Deus vai realizar. Aí alguém pergunta assim: quando? Não, quando Ele não falou não. E não é isso que tira a nossa paz? Por quê? Porque Deus nos faz promessas, mas Ele não diz quando. Deus diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você pai de uma multidão. Mas Ele não disse quando. Aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Aí o Abraão fala assim: rapaz, eu vou dar uma força para Deus aqui, vou dar uma mãozinha para Deus. O que é que mais tira a nossa paz? É saber quando. Então quando o salmista inicia dizendo quando o Senhor trouxe, ele está deixando claro para nós que eles experimentaram uma restauração, uma libertação, quando Deus decidiu quebrar as algemas que os prendiam. É como se Deus estivesse olhando para o relógio. Começou o cativeiro, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Opa, chegou o tempo. Está na hora. Chegou o momento. Chegou o dia. Chegou o ano. Chegou o mês. Vou ficar fazendo essa parte aqui até você falar alguma coisa. Chegou o tempo. Chegou a hora. Chegou o mês. Chegou a semana. Eles não foram libertos pelo acaso. Eles foram libertos quando o Kairos, ou quando o Cronos se alinhou com o Kairos de Deus, com o Kairos de Deus. Então quando eles foram libertos, quando Deus se levantou do trono e disse: chegou a hora da libertação, chegou a hora da chave virar, chegou a hora de um novo ciclo, chegou a hora de uma nova estação. Saber que Deus sabe o momento de intervir deveria acalmar o nosso coração. A nossa alma mimada, ansiosa, preocupada de forma demasiada, precisa se curvar diante da soberania do Eterno. Escute, diante das coisas que fogem do meu controle, diante do futuro que parece ser invisível, eu preciso crer que Deus sabe quando. Eu não sei quando, mas Deus sabe. Eu não sei o dia, mas Deus sabe. Eu não sei a semana, mas Deus sabe. Eu não sei o mês, mas o meu Deus sabe. A verdade é que talvez você entrou aqui querendo uma data. Conta 3 dias no tempo do homem. Conta 7 dias. Conta 30 dias. Aí a gente sai, meu Deus, é 3 dias, é uma semana. Mas eu não sei quantos dias. Eu não sei quando essa escassez vai passar. Eu não sei quando essas crises de ansiedade vão ter um ponto final. Eu não sei quando as suas lágrimas de choro serão transformadas em lágrimas de alegria.
Mas o que eu sei nessa noite é que o meu Deus tem um plano. O que eu sei nessa noite é que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Seus caminhos são melhores do que os nossos. Eu no teu lugar eu teria celebrado por essa boa palavra. Eu não sei o dia, eu não sei a semana, eu não sei o mês, mas o que eu sei é que o meu Deus tem um plano. Meu Deus tem uma estratégia. Ele vai te arrancar dessa situação, Ele vai te arrancar desse buraco, Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai reverter esse quadro, Ele vai te tirar dessa situação. Pastor, eu estou velho demais, frustrado demais, cansado demais. É o ponto final. Deus me autoriza a liberar uma palavra. O ponto final da terra é uma vírgula para o céu. Vai continuar. O fim para os homens é o começo para Deus. Se o diabo colocou um ponto final na sua história, Deus é especialista em colocar vírgulas. Ele coloca uma vírgula embaixo do ponto. A história não termina aqui. A história não termina nesse diagnóstico. A história não termina nesse divórcio. A história não termina nessa queda. A história não termina nessa depressão. A história não termina com essas crises de ansiedade. A história não termina com essa esterilidade. Tem alguém comigo aqui para receber essa palavra? Se o mundo diz não, Deus está dizendo sim. Ainda há esperança, ainda há uma saída. Alguém pode levantar uma das mãos para celebrar? O seu Deus é quem tem a última palavra. Filha, coloca aí por favor Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Tem um pessoal me olhando com a cara estranha. Eles estão achando que eu estou inventando isso aqui. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, abre parênteses, mas tu és rico, fecha parênteses. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha o 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que eu acho mais interessante é que Jesus está se dirigindo a uma igreja e dizendo que ela passaria por uma estação estranha, esquisita, de tribulação, de crise, de problemas. Mas o que eu acho mais lindo nas palavras de Jesus é que ele especifica: essa estação, ela tem um dia para começar e ela tem um dia para terminar. Vai ter um dia para começar e vai ter um dia para terminar, e não vai passar nenhuma hora. Quando chegar os 10 dias, ela vira, ela muda, ela altera. Alguém está comigo aqui? Quando chegar os 10 dias, não vai passar. Irmão, tem estação que a gente vive que parece que ela não vai passar, sim ou não? Tem estação que a gente passa, que a gente fala assim: Deus, tá tão escuro, será que não vai nascer o sol? Será que eu vou viver a vida inteira nessa escassez? Será que eu vou viver a vida inteira nesse deserto? Será que eu vou viver a vida inteira? Dou um passo para frente e 10 para trás. Dou 2 para frente e 20 para trás. Aí quando eu penso que vai romper, quando eu penso que vai, não, agora vai. Não, agora vai. Não vai não. Mas aí de repente o sol começa a nascer. E o sol vai nascendo. Vou chegar a mão até lá no teto. Nascendo. E o dia vai clareando.
você vai começando a ouvir os pássaros cantando, o ambiente vai mudando, o clima vai se alterando, o deserto começa a florescer, as coisas vão se encaixando, porque não existe noite que dure para sempre. O sol sempre nascerá, anunciando um novo dia. Deus está dizendo ao coração de alguém nessa noite: essa noite não será eterna, esse deserto não será eterno, essa crise não será eterna. Ela tem dia para começar e ela tem dia para terminar. O tempo está nas mãos de Deus. Filho, você tem um Fá aí para mim? Oh, glória. É Fá? É? Certeza? É Fá mesmo, né? Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo debaixo, eu creio. Diga, há um tempo escute. A sua vida não é um barco à deriva no mar da existência. Existe um Deus que está no controle da sua casa. Existe um Deus que está no controle do seu casamento. Existe um Deus que tem um tempo perfeito. Acalme o seu coração, Deus sabe quando. Acalme a sua alma, Deus sabe o momento. A cada dia que passa, você está mais perto do quando de Deus. A cada dia que você persiste, a cada dia que você não desiste, você está mais perto do quando de Deus. Existe um cronograma estabelecido pelo céu. Você está exatamente onde deveria estar, passando exatamente o que deveria passar, e tudo que Deus espera de você é que você confie. Tudo que Deus espera de você é que você confie, que Ele sabe quando. Ele sabe quando. Existem dias que as coisas parecem informes, desajustadas, como um quebra-cabeça que você não consegue enxergar a figura, a imagem. Mas quando tudo estiver pronto, você vai perceber que Deus estava esculpindo em você e através de você uma obra de arte. Alguém diz amém por essa palavra? Uma coisa que eu aprendi é que tem coisas que eu nunca vou entender, e mesmo assim eu continuo. Existem coisas que a minha mente não vai conseguir absorver, mesmo assim eu continuo. Existem fases que são injustas, e mesmo assim eu continuo. Existem estações que são estranhas, mas eu não paro. Por quê, pastor? Porque eu sei que Deus não vai desperdiçar nenhum ano da minha vida. Deus não vai desperdiçar nenhum ano da sua história. Pastor, o que tem a ver essa injustiça com o meu propósito? Eu não sei, mas Deus sabe. O que tem a ver essa porta fechada com o meu propósito? Eu não sei, mas Deus sabe. O que tem a ver essa crise com o meu chamado, com o meu propósito? Eu não sei, mas Deus sabe. Eu quero te desafiar nessa noite a olhar para essa crise e declarar: o meu Deus sabe quando. Eu quero te desafiar nessa noite a olhar para essa porta fechada e declarar: o meu Deus sabe quando. Eu quero te desafiar nessa noite a você olhar para essa esterilidade e declarar: o meu Deus sabe quando. Eu quero te desafiar nessa noite a olhar para esse deserto e declarar: o meu Deus sabe quando. Eu quero te desafiar nessa noite a olhar para esse inverno espiritual e declarar: o meu Deus sabe quando. Você pode me ajudar nessa noite, family, declarando: o meu Deus sabe quando. Vamos lá, o meu Deus sabe quando. Vamos lá, o meu Deus sabe quando. Diga para alguém do seu lado: o seu Deus sabe quando.
sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Oh, glória a Deus. O Salmo 137 deveria estar antes do Salmo 126. Nós sabemos que a Bíblia não segue uma ordem cronológica, ela segue uma ordem lógica. E é por isso que o Salmo 137 fala do povo no cativeiro, e o Salmo 126 fala do povo sendo liberto do cativeiro. Coloca aí para mim, por favor, Salmo 137. Olha o que a Bíblia diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai, cantem um cântico dos cânticos de Sião. Salmo 137. Uma estação de escassez, uma temporada de choro, uma temporada de luta. E a grande verdade é que nos piores momentos são extraídas as melhores experiências. É nos dias de lágrimas que o Espírito Santo vem nos consolar. Ele é o Consolador. É no dia do abandono que nós experimentamos a presença do Emanuel, o Deus conosco. É nos dias de escassez que nós temos a experiência com Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Olha o que o texto diz: que quando o Senhor os trouxe do cativeiro para Sião, olha o que o texto continua dizendo: estávamos como os que sonham. Quando o Senhor trouxe, estávamos como os que sonham. Quem aqui já teve pesadelo? Sonho que o seu esposo estava te traindo, não, né, irmã? A irmã acordou: seu traste, quero divórcio. Quem é Stephanie? Falei: quem? Não sei quem é Stephanie. Eu sonhei, seu miserável. Isso não é um sonho, é um pesadelo. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Você acorda com o coração acelerado. É terrível, não é? Sim ou não? Era isso que eles estavam vivendo no Salmo 137. Uma estação de pesadelo. Aí no Salmo 126, quando a libertação chegou, o texto vai dizer que eles custaram acreditar. Será que isso é um sonho? Será que isso é verdade? Será que isso é real? É sério mesmo que Ciro assinou esse decreto? A gente está livre, a gente pode voltar para casa. É exatamente isso. Vocês estão livres, vocês não são mais escravos. Vocês podem voltar para Jerusalém, vocês podem voltar para casa. Me belisca. Será que é um sonho? Eu não sei se você crê nessa palavra, mas essa estação está prestes a mudar, e vai parecer um sonho. Você vai ligar para o seu pai e vai dizer: pai, você não sabe o que aconteceu. Diz, filho, aconteceu isso. Eu estou indo aí para o senhor me beliscar, porque parece. Quando você olhar o faturamento da empresa, você vai ligar para o contador, vai chamar o gerente e vai dizer: tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Porque isso não pode ser real. Isso parece. Quando o seu filho voltar para a igreja e você vê-lo aqui pregando, cheio do Espírito Santo, louvando ao Senhor, você vai olhar para alguém e vai dizer: irmão, me belisca, porque isso parece um sonho. Você vai abrir o aplicativo do Nubank. Oh my God. Não pode ser. Não pode ser. Será que é minha conta mesmo? Não pode ser. Meu Deus, é muito zero numa conta só. Meu Jesus. Será que está certo? Será que está certo isso, produção? Escute. Vai parecer um sonho, mas será realidade.
Você vai me mandar mensagem no Instagram: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu essa semana. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu em outubro. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu não estou aqui brincando de pregação, não. Eu estou aqui como um profeta para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Quando as portas se abrirem, vai parecer um sonho. Quando a oportunidade aparecer, vai parecer um sonho. Quando sair a sentença de causa ganha, vai parecer um sonho. Quando você passar no concurso, vai parecer um sonho. Quando você entrar para ver o resultado, vai parecer um sonho. Quando você olhar o teste, está grávida, vai parecer um sonho. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Vai parecer um sonho, mas será real. Já estou terminando, hein? Aí olha o que o texto continua dizendo. Quando o Senhor trouxe, parecia um sonho, mas não era. Aí o texto continua dizendo: e a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Pessoal da banda, se quiser subir, eu estou acabando mesmo, é sério. Para. Vocês acham que me engana? Não, me ajuda. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Olha isso, no Salmo 137, eles estão no cativeiro, e o povo da Babilônia diziam: cante para nós. Aí eles responderam: cantar? Como é que a gente canta se está dando tudo errado? Como é que canta numa estação dessa? Como é que canta? Comprei o circo, o elefante emagreceu. O pão só cai com a manteiga para baixo. Eu estou fazendo tudo certo e está dando. Como é que canta? Não canta uma canção aí? Levanta a mão, dá glória. Fala uma língua estranha. Fala alguma coisa. Que jeito? Não tem jeito não. E tem mais, a gente vai pendurar as harpas no salgueiro. Porque não dá para cantar em terra estrangeira os cânticos de Sião. Quando você olha para o Salmo 137, silêncio. Silêncio. Ninguém celebra, ninguém canta, ninguém adora. Mas no Salmo 126, os mesmos lábios que se recusaram a cantar, os mesmos lábios e os mesmos olhos que no Salmo 137 estavam chorando, agora no Salmo 126, estou forçando aqui, tá? Não que estou querendo rir não. Salmo 137, lágrimas. Salmo 126, tiraram as harpas do salgueiro e já começaram a cantar, a celebrar, a adorar. Os mesmos lábios que se recusaram a cantar no Salmo 137 são os mesmos lábios que agora estão cheios de alegria, de sorriso, de celebração. Eu não sei se você tem fé para receber essa palavra nessa noite. A estação do silêncio vai dar lugar a uma temporada de celebração. Essa é a melhor frase da mensagem. Eu vou repetir então. A estação do silêncio vai dar lugar a uma temporada de celebração. Você chorou até aqui, mas a partir daqui vai voltar a ter sorriso nos seus lábios. Até aqui foi silêncio, até aqui foi lamento. Prepare
os cânticos, prepare as músicas, prepare os instrumentos, porque vai ter barulho de celebração na sua casa, vai ter barulho de celebração na sua família. Alguém disse alguma coisa ali atrás, vai ter barulho de celebração. Salmo 137, silêncio, choro, lamento. Salmo 126, celebração, adoração. A temporada de silêncio dará lugar a uma estação de celebração. Alguém pode celebrar por essa palavra? Faça isso em nome de Jesus. Aí olha o que o texto diz. Ao redor as nações começaram a dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. O que Deus realizou foi tão surreal, o que Deus realizou foi tão extraordinário, que as nações que não reconheciam a Deus como Deus, agora tiveram que reconhecê-lo. Sabe aquelas pessoas que disseram: agora você está indo para a igreja? É? O pastor fez uma lavagem cerebral na sua cabeça? É? Agora você é crente? Agora você é evangélico? Esses mesmos tiveram que olhar e dizer: foi Deus. É Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Isso só pode ser Deus. Isso não é coisa de homens, isso é coisa de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Escute, o que Deus vai fazer na sua vida não tem a ver apenas com você. O que Deus vai fazer na sua vida vai servir de um memorial, de um testemunho para as pessoas que estão à sua volta. A sua família será impactada, os seus parentes serão impactados, as pessoas que convivem ao seu lado serão impactadas, e eles vão ter que reconhecer que você serve um Deus que é poderoso. Aí o texto termina dizendo que aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Semear numa estação estranha não é para qualquer pessoa. É preciso ter muita fé. Aí o texto diz que aqueles que semeiam chorando, vão voltar colhendo com alegria, colhendo com alegria, colhendo com alegria, colhendo com alegria. Eu sei que não é fácil, você semear numa estação imprópria. Eu sei que muitos aqui já conhecem, já devo ter falado muitas vezes, mas eu me lembro de estações de escassez, de provação, de portas fechadas. Carol é testemunha, e Deus me dando mensagens e mensagens, eu escrevendo. Eu dizia assim: Deus, eu vou pregar isso onde? E Deus me dando inspiração para escrever. Eu vou publicar isso onde? E Deus dizia: você está plantando. Quantas e quantas vezes dentro do meu escritório eu escrevia mensagens, escrevia livros. Eu dizia: Deus, quem vai ler isso aqui? Onde é que eu vou pregar essa mensagem inspiradora se eu não recebo convites? Aqueles que semeiam em lágrimas vão voltar colhendo com alegria. Você está plantando estudo, está plantando oração, está plantando fidelidade, está semeando. Escute, nenhuma semente plantada no tempo de escassez, no tempo de uma estação estranha, será perdido. Essas sementes plantadas em lágrimas vão gerar frutos que serão colhidos com alegria. Você vai voltar colhendo com alegria, com alegria. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus.